Se você é daqueles profissionais que não gostam de aprender coisas novas, que morrem de preguiça de estudar e que não querem se atualizar com as últimas descobertas da ciência, já pode fechar esse vídeo, pode fechar essa página, já pode ir embora, porque esse vídeo não é para você. Mas se você fizer parte do time de profissionais que querem estar sempre atualizados, que querem agregar valor ao seu atendimento e ajudar cada dia mais pessoas com mais eficácia, com uma prática baseada em evidências, continue vendo esse vídeo, porque ele certamente é para você. Olá, eu sou Alberto Delísula, sou formado em Psicologia pela UFMG, mestre, e há 10 anos eu tenho viajado pelo mundo ensinando profissionais o passo a passo para você poder usar a hipnose na clínica como uma técnica 100% baseada em evidências científicas. E eu quero agora falar com você que busca maneiras, técnicas e novas metodologias para melhorar a qualidade dos seus atendimentos e da vida dos seus pacientes. Eu tenho uma pergunta aqui antes da gente começar a conversar. Você sabe qual que é o maior sinal de derrota para qualquer profissional da área da saúde? Seja você psicólogo, médico, enfermeiro, mesmo se você já for um hipnoterapeuta, existe um erro fatal que pode acabar até mesmo com uma carreira já bem consolidada. É a chamada falência terapêutica. O desgaste das metodologias e a falta de um repertório técnico preparado para as crises nos processos de tratamento. Se você quer entender como não cometer esse erro grave, como garantir que o seu repertório cubra as diversas possibilidades de imprevisto com o paciente, você não pode deixar de terminar de ver esse vídeo até o final. E vamos falar muito de hipnose baseada em evidências. Já te adianto isso. Inclusive porque a hipnose não é uma coisa só. Ela é um conjunto de técnicas que podem levar a incontáveis resultados. Claro, se ela for bem aplicada. E ela não cobre apenas uma área, ela cobre várias. Porque você pode utilizá-la para tratamentos psicológicos, mas também para reabilitação física ou até mesmo para anestesia cirúrgica e muito mais. Aliás, até o final do século XIX, antes da popularização dos chamados opioides, a melhor forma de anestesiar um paciente antes de uma cirurgia era usar a hipnose. Para você ter uma ideia, hoje, a maior parte dos conselhos federais das mais diversas áreas da saúde já aprovam o uso profissional dessa ferramenta. É o Conselho Federal de Psicologia, de Enfermagem, de Medicina, de Odontologia e assim por diante. Isso porque, além da hipnose ser uma ferramenta com resultados comprovados, ela não tem efeitos colaterais. E se ela for bem utilizada, ela vai funcionar até mesmo quando os remédios falharem ou quando o paciente possuir alguma questão que impeça o uso de remédio, como por exemplo as reações alérgicas. Aliás, ela vai funcionar até mesmo se o cliente não acreditar muito nela, se ele ficar meio desconfiado. Porque se você souber utilizá-la bem e conseguir mostrar ao seu cliente que você é um especialista nessa técnica, que consegue tirar o melhor proveito para garantir os altos índices de eficácia, se mostrar que a sua prática é baseada em evidências, que ela é baseada em fatos e dados, ela também vai funcionar com esse cliente que é desconfiado. Porque ele é desconfiado, porque ele não vê sentido na prática da hipnose. Porque a pessoa que trabalha com a hipnose baseada em evidências, baseada em ciência, ela consegue explicar, até mesmo uma criança de 5 anos de idade, por que a hipnose realmente funciona. Além, é claro, desse acúmulo de bons resultados de tratamentos realizados com sucesso. Isso vai gerar já aquele boca a boca que vai fazer as pessoas acreditarem no seu trabalho. Pronto, grande parte do serviço já está feita aí. E nesse vídeo, você vai entender por que e como que a hipnose funciona. Qual que é a ciência na qual ela se baseia e como que, historicamente, ela revolucionou todas as áreas da saúde para chegar no nível de desenvolvimento que ela tem hoje. Então pode ficar tranquilo, porque você está agora prestes a ser um profissional que vai passar longe daquele erro fatal que eu comentei antes. Porque só de você poder contar com essa ferramenta para os seus atendimentos, você já vai abrir um amplo leque de possibilidades para potencializar os resultados dos seus clientes. Mas é claro, você vai precisar prestar muita atenção no que eu vou te dizer nesse vídeo. E precisa ficar comigo aqui até o final. Afinal, eu vou dar a você uma chance única de conhecer hipnose científica aplicada totalmente à sua profissão. Então pode confiar em mim, porque vai valer a pena. Você quer acelerar os seus resultados, você quer aprimorar o seu trabalho com uma metodologia que vale por várias e dar aos seus pacientes a vida que eles merecem viver? Então você está no lugar certo. Para realmente entender hipnose e saber utilizá-la, não basta assistir um outro vídeo no YouTube. Você precisa conhecer como que ela surgiu e como ela se desenvolveu até os dias de hoje, tanto historicamente quanto cientificamente. Você já se perguntou
como eram feitos procedimentos médicos, cirurgias e até partos, quando ainda não existia a indústria farmacêutica e os opioides. A hipnose científica, ela surge justamente da necessidade dos médicos, porque eles buscavam curar seus pacientes e entender como que a mente influenciava na saúde integral das pessoas. Por exemplo, até o final do século XIX, não existiam ainda os opioides. Então, se você tinha que fazer uma cirurgia, ela seria feita por meio de sugestão. Aliás, não dá pra gente falar desse início da hipnose médica baseada em evidências sem falar do médico James Sdale. Para você ter uma ideia, no final do século XIX, ele chegou a documentar diversas cirurgias que foram feitas lá na Índia, usando apenas magnetismo. E, na verdade, o magnetismo animal, a estimulação sensorial, nada mais são que formas mais antigas em que a hipnose se apresentava. A popularidade da hipnose entre os médicos começou a cair foi depois do surgimento dos opioides. Afinal, a morfina era muito poderosa. No entanto, o que muita gente ignora é que até hoje essas técnicas funcionam. Pra você ter uma ideia, numa meta-análise bem recente, divulgada por Irvin Kirsch, um dos maiores nomes de efeito placebo no mundo, 75% das pessoas que se submetem à hipnose conseguem sentir diminuição de dor. Tem noção do que é isso? Que ferramenta é essa que muitos profissionais da saúde ignoram, que pode ajudar e muito no controle da dor? Mas e na psicologia? Frequentemente eu escuto o seguinte: mas Freud abandonou a hipnose. por um acaso, você sabe por que Freud abandonou a hipnose? E você sabia que logo depois que Freud abandonou a hipnose, vários psicólogos da psicologia do comportamento, como Clark-Hull, Volpe, eram hipnotistas e usavam a hipnose como parte das suas ferramentas terapêuticas? Aliás, o próprio Pavlov já tinha identificado que a hipnose era uma ferramenta muito especial. Freud abandonou a hipnose sim, mas ele abandonou. Porque na época de Freud, olha só, eu estou falando da escola de Nancy, que tinha Bernheim, que tinha Libot. Sabe como que era a terapia com a hipnose? Era sugestão direta. Era só isso. Então, a pessoa estava lá histérica sem enxergar. Então você hipnotizava e dava uma sugestão direta para acabar com a histeria. E Freud percebeu algo que era óbvio. Uma terapia baseada em sugestão direta não vai funcionar por muito tempo. Naquela época, não tinha a chamada análise funcional, ou seja, esse estudo da função por trás do comportamento, quais são as contingências, não. A hipnose era utilizada como uma sugestão direta. Inclusive, tem uma curiosidade bem interessante envolvendo Freud ter abandonado a hipnose, que você provavelmente não sabe, que Freud abandona a hipnose 2 vezes. Inicialmente, quando ele aprende com Bernheim o poder da sugestão, ele abandona a hipnose por achar que terapia não pode ser sugestão direta, porque vai ter um deslocamento do sintoma. Claro que vai. Não existe análise funcional. No entanto, ele chega a usar a hipnose com Breuer de novo, porque ele pensa o seguinte: olha, a hipnose pode ajudar como uma ferramenta investigativa do inconsciente. Então, assim como os sonhos seriam uma estrada real em direção ao inconsciente, a hipnose também seria. Só que ele percebeu algo que é verdade, que a hipnose, sendo utilizada de forma investigativa, pode gerar memórias falsas. Sim, pode gerar memórias falsas. O ponto é que a terapia com hipnose nos dias de hoje, baseada em evidências, não é baseada em sugestão direta e não é baseada em regressão. Você vai usar a hipnose como uma forma de aumentar ou diminuir magnitude de estímulo. Você vai usar a hipnose para fazer uma dessensibilização, por exemplo, de alguém que tem medo de andar de avião. A pessoa tem medo de viajar de avião e você consegue colocá-la em hipnose e fazer uma simulação em que ela se sente dentro do avião naquele momento. Então, na verdade, a potencialidade terapêutica da hipnose aplicada à psicologia, aplicada à terapia, é enorme. Então, quando a gente fala numa terapia baseada em evidências com o uso da hipnose, eu não estou falando só de controle de dor. Não estou falando só daquelas dores misteriosas que o próprio John Sarno já mencionou tantas vezes e que podem ser tratadas com hipnose. Não estou falando só dos ganhos da reabilitação motora. Não, eu também estou falando dos ganhos do uso da hipnose associada à psicoterapia. Desde a época de Freud, Clark-Hull, Pavlov, Volpe, a hipnose continua sendo pesquisada e continua sendo aprimorada. Inclusive, nos dias de hoje, já tem pesquisa associando efeito placebo e antidepressivo, que também são pesquisas baseadas
em elementos e técnicas da hipnose. Hoje já sabemos que a hipnose funciona para diversas áreas. Ela é uma excelente ferramenta para controlar a dor. E por isso que ela pode ser usada em procedimentos cirúrgicos e por profissionais que lidam com reabilitação física ou até mesmo reabilitação psicológica, como os vícios, por exemplo. E foi por conta de todas essas possibilidades que eu, Alberto Delísula, fiquei tão apaixonado com a hipnose. Inclusive, eu lembro até hoje do primeiro dia que eu tive contato com a hipnose de forma científica. Eu estava formando em psicologia no UFMG e tendo aula com um grande psicólogo, Orestes Diniz Neto, e ele mencionou a hipnose. Eu falei, peraí, é verdade? Tudo aquilo que eu vejo não só no YouTube, na hipnose de entretenimento, mas também as cirurgias com a hipnose. Tudo isso é verdade? A hipnose continua sendo útil hoje? E ele falou, claro que sim. Aí naquele exato momento, parecia que um novo universo tinha se aberto para mim. E foi aí que eu comecei a estudar sobre hipnose ericksoniana, sobre hipnose conectada com a psicologia do comportamento. Eu sei que, muito provavelmente, você acha que a hipnose é charlatanice. Eu sei porque eu já fui assim também. Eu já fui muito cético em relação às possibilidades da hipnose. Eu duvidava que a hipnose poderia ter algum uso para além dos shows de hipnose de palco. E eu sempre fui uma pessoa muito conectada com a ciência, com as evidências. Quando eu era aluno do UFMG, lá na época da graduação, eu trabalhei no LAD, Laboratório de Avaliação das Diferenças Individuais, eu trabalhei com pesquisa de verdade. Eu sempre fui uma pessoa movida por fatos e dados. Então, quando aparece algo tão incrível como a hipnose, claro que vai surgir ceticismo. Só que ceticismo é diferente de negacionismo. Então, apesar de inicialmente ser cético em relação à hipnose, eu comecei a buscar as evidências científicas. Afinal, será que existe alguma meta-análise em relação ao uso da hipnose para controle de dor, para psicoterapia? E, felizmente, eu descobri essas fontes. Ser cético não é negar. Ser cético é buscar evidências. E como cético, eu quis encontrar essas evidências. Felizmente eu encontrei. Então, desde o momento que eu fiquei super curioso em relação ao fenômeno, e eu fui descobrindo que existe sim toda uma ciência capaz de explicar a hipnose, eu fui ficando realmente apaixonado pelo tema. E fui estudando cada vez mais sobre esse assunto. Para mim, como estudante de psicologia naquela época, foi como encontrar uma mina de ouro. Uma ferramenta que se tornou essencial para o meu trabalho até os dias de hoje. E ela não é um recurso terapêutico apenas para o consultório. E um detalhe interessante, né? O poder psicoterapêutico da hipnose não atende apenas ao psicólogo, atende a qualquer profissional da saúde. Lembra do erro fatal que eu comentei antes? Se o médico não consegue anestesiar o paciente, não tem cirurgia. Se ele é alérgico à medicação, não tem tratamento. Se o médico não sabe a origem daquela dor, ele simplesmente fala, olha, isso é psicológico. Se um fisioterapeuta não consegue trabalhar também com as crenças de quem ele atende, que teve lá uma lesão grave, não existe reabilitação. Se um psicólogo não é capaz de lidar com os imprevistos causados pelos transtornos de ansiedade, ou até mesmo naquele momento que falta instrumental para atendimento, ele também não tem resultado. Isso vale para vários outros profissionais, porque, na verdade, é uma conclusão bem simples. Sem as práticas terapêuticas, sem alternativas de tratamento, não há soluções. Se você não conhece a hipnose, muito provavelmente vai chegar um momento que você simplesmente não vai ter como agir. E aí vai fazer o quê? Vai desistir do seu atendimento clínico? Vai virar madrugadas em pânico, pesquisando novas formas de tratamento? Isso muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. E é isso que eu queria dizer quando eu falei que a falência terapêutica é o fim de qualquer profissional da saúde. O que eu quero é que a hipnose seja para você um recurso muito valioso. E por isso, você vai ampliar e muito as suas possibilidades de trabalho. Porque nas situações de crise, você precisa saber agir rápido. Você precisa saber tomar decisões que podem salvar vidas. Não, eu não estou falando que a hipnose é uma panaceia que serve para qualquer pessoa. Claro que não. Seria absurdo dizer isso. A prática da hipnose que eu ensino é baseada em evidências. Ela não é infalível. Aliás, nenhuma técnica da área da saúde é infalível. Mas ela amplia e muito as possibilidades de atendimento. Ela evita essa falência terapêutica. Ela evita essa falta instrumental que é tão comum na área de qualquer profissional da saúde. Aquele momento que o seu paciente olha nos seus olhos e fala, não dá para fazer mais nada, é nesse momento que você vai ter hipnose. É mais uma ferramenta. São mais possibilidades e o melhor, totalmente baseado em evidências. Hipnose não é controle mental, é um método humanizado, seguro, sem efeitos colaterais, em que você não vai fazer nada que a pessoa não queira. Na verdade, ela funciona porque você permite que a pessoa veja possibilidades que ela não encontrava antes. Inclusive, uma das coisas que eu enfatizo muito nas minhas formações em hipnose baseada em evidências é o chamado pre-talk. É aquela conversa prévia
em que você vai mostrar para o seu cliente não só os mitos da hipnose, mas também as evidências científicas pelas quais ela funciona. No entanto, um grande problema que eu encontro na área da saúde de forma geral, e até mesmo em vários pacientes já passaram por mim, é o medo de sair da zona de conforto. Como eu sempre falo, e provavelmente vou falar mais de uma vez aqui, nós precisamos de ter um aprimoramento contínuo na nossa prática. Não dá para ter preguiça de estudar, de conhecer outras metodologias, outros recursos. Essa falta de conhecimento é o gatilho para o fim da relação entre o paciente e o profissional. E o pior é o seguinte, vários profissionais da saúde buscam a hipnose. No entanto, infelizmente, quase todos os profissionais que vão ensinar a hipnose clínica vão ensinar de uma forma tão mística, tão esotérica, que eles simplesmente vão achar que a hipnose é uma bobagem e vão deixar de usar uma ferramenta que pode sim ter um uso baseado em evidências. Essa falta de informação, essa dificuldade de acompanhar as novidades da área são perigos sempre presentes. Aí, para fugir disso, é importante aproveitar uma boa oportunidade de aprender quando ela aparece para você. Quando surge a possibilidade de conhecer algo grande, baseado em evidências, você realmente não pode deixar passar. E nesse momento, a hipnose se torna uma oportunidade que você não pode desperdiçar. E no final desse vídeo, eu vou contar para você como aproveitar ao máximo essa oportunidade que está surgindo agora, bem na sua frente. Porque eu acredito que agora você entenda por que você precisa tanto dessa ferramenta. Por que ela é importante para o crescimento da sua vida profissional. E você deve enxergar também a importância de fazer isso com propriedade. Não é fazer de qualquer jeito, sem dedicação e sem estudo. Senão não vai dar certo e você não vai chegar a lugar nenhum. Eu não faço milagre. Eu faço a minha parte e você faz a sua. Então, se você não aproveitar essa chance quando ela estiver bem aqui na sua frente, você provavelmente nunca vai conseguir resolver esse problema. Porque recusar uma boa oportunidade de crescimento justamente agora vai ressaltar o fato de que você podia ter começado a melhorar antes, mas ignorou a oportunidade. E depois não vão ter chances como essa. E você vai acabar ficando arrependido. E se você já está mais do que pronto para ajudar cada vez mais pessoas na sua área de atuação, aplicando o melhor da hipnose baseada em evidências, vamos conversar um pouco sobre o que eu tenho preparado para você. Conheça agora a primeira formação em hipnose clínica baseada em evidências do Brasil. Olha, e ele não é um curso, é uma verdadeira capacitação no uso da hipnose baseada em evidências científicas. E o melhor, sob o selo do Instituto Delísola. É uma formação para quem realmente quer mudar o nível do jogo. É uma formação que, se você for olhar o que vai ser ensinado, é nível pau a pau com qualquer curso de pós-graduação. Essa formação não é uma bala de prata que vai resolver qualquer coisa. E ela também não é pseudociência. Como qualquer técnica baseada em evidências, ela vai ter suas vantagens e suas limitações de uso. Mas também, como qualquer outra técnica também baseada em evidências, se ela for bem compreendida, se ela for bem aplicada, claro que vai ter alto índice de sucesso. Porque na formação, você vai aprender as várias formas com que a hipnose se conecta a diversas outras técnicas de psicoterapia ou até mesmo de controle de dor. E é por isso que nessa formação, você vai conhecer a hipnose científica aplicada diretamente na sua área de atuação. O treinamento conta com um total de 13 módulos principais, onde você vai aprender não só como hipnotizar na prática clínica, mas também quais as melhores abordagens psicoterapêuticas que podem ser utilizadas em associação com a hipnose em cada contexto diferente. Então você vai aprender desde o início, desde os fundamentos da hipnose baseada em evidências, induções, sugestões, até mesmo a sua aplicação. E é por isso que você vai aprender, então, desde o início, desde os fundamentos da hipnose, até as práticas mais atualizadas de psicoterapia associada com a hipnose. E não é só isso. Você também vai conhecer toda a neurociência por trás do uso da hipnose. Vai descobrir em detalhes como e por que ela funciona no cérebro. Você vai conhecer toda a neurociência por trás dela e vai entender em detalhes o A mais B sobre como a hipnose funciona no cérebro. Vai entender o passo a passo e vai entender aquilo que eu já falei antes, não tem nada de magia. Aqui a gente fala de ciência. Depois de entender as evidências científicas da hipnose, com a certeza, que você já está tendo uma capacitação séria, racional, baseada em evidências, você vai conhecer as abordagens terapêuticas com as quais a hipnoterapia pode ser utilizada. Vou ensinar, por exemplo, como fazer uma boa análise funcional do seu cliente, como identificar qual método que vai ser utilizado, como que as sugestões podem ser entendidas e trabalhadas à luz da psicologia do comportamento. E a partir disso, ainda tem muita coisa que você vai entender. Você vai aprender como usar a hipnose de acordo com cada necessidade do cliente.
E depois ainda vamos ter módulos específicos para algumas áreas da saúde. Você está entendendo que eu estou te entregando, né? Não é um cursinho de hipnose, não. É realmente uma formação completa em hipnose baseada em evidências. Porque o que mais me entristece é ver tantos profissionais da saúde, até mesmo terapeutas e hipnoterapeutas, que querem fazer um trabalho sério e veem apenas cursinhos de final de semana, todos cheios de pseudociência, achismos, ensinando as mesmas coisas. E não é só isso não. Essa qualificação em hipnose clínica, além de tudo que eu já revelei, é uma certificação oficial do Instituto Delísola. Isso quer dizer que depois que as aulas terminarem, depois que você fizer as provas, sim, claro que tem prova, é uma formação séria. Não é venda de diploma, venda de certificados, não. Então, depois de ter terminado as aulas, depois de ter feito as provas, você vai ter um certificado do Instituto para comprovar que você é um profissional especializado. Poucas palavras bastam para os bons entendedores. E eu imagino que você consiga visualizar o que significa ser um especialista certificado por um instituto tão importante que leva meu nome. Isso significa valor, significa reconhecimento. É a confiança de que seu trabalho vale aquilo que você cobra por ele. E eu não vou mentir, não. Tenho alunos que já estudaram comigo, já aprenderam a técnica e já decolaram nas suas carreiras. Inclusive, eu tive vários alunos que já formaram comigo, que já aprenderam a técnica e hoje vivem da sua paixão, que é a psicoterapia com o uso da hipnose. Porque a hipnose é uma ferramenta que realmente pode transformar a vida das pessoas. E não só isso, né? Ela também transforma a vida de quem a utiliza. E divulgar a hipnose de forma séria é a motivação pela qual eu acordo todos os dias. É a motivação pela qual eu continuo estudando tanto. É importante valorizarmos a hipnose como ela merece, à luz da ciência, à luz dos dias de hoje. Se todo profissional da área da saúde soubesse as possibilidades que se abrem com o uso da hipnose, certamente a nossa prática nas áreas da saúde seriam realmente revolucionadas. Ao dar uma formação em hipnose clínica baseada em evidências, eu quero valorizar principalmente aquele profissional da saúde que trabalha todo dia pela vida das pessoas. Pessoas que trabalham pela saúde, seja física ou seja mental. É uma formação que permite que você tenha o reconhecimento e o valor pelo trabalho que você faz. Mas já aviso, é uma formação para quem estuda, para quem corre atrás, para quem sabe a importância de aprimorar no seu atendimento clínico. Porque a gente não pode baixar a guarda. Psicoterapeutas, médicos, dentistas, todos possuem funções essenciais e que demandam constante atualização para levar o melhor para os clientes. E é por isso que a formação em hipnose clínica baseada em evidências foi feita para você. É por isso que eu sou professor de psicologia e de hipnose. É por isso que eu fundei o Instituto Delísola. Agora, eu tenho certeza que nesse momento, depois de ouvir tudo que eu te disse, você deve estar se perguntando quanto que vai custar tudo isso. Olha, eu vou ser bem sincero, como eu tenho sido desde o início, considerando que é uma formação muito grande, considerando que é um conteúdo que tecnicamente não deixa nada a desejar qualquer pós-graduação, eu poderia facilmente cobrar quase R$12.000 por tudo isso. É quase uma especialização de nível superior aqui, com um grande diferencial. Não é só para uma área não, é para todo profissional que quer realmente estudar e desenvolver na prática clínica. Pensando em tudo que eu investi na minha educação, não só em livros, não só em treinamentos de hipnose ao redor do mundo, mas até mesmo no meu mestrado lá no UFMG, na especialização em análise de comportamento lá de Bach, na pós da PUC em neurociência, na pós lá da PUC em terapia cognitivo-comportamental, considerando inclusive todo o meu tempo de estudo dedicado a conectar tudo aquilo que é ensinado com hipnose com aquilo que é pesquisado na área. De verdade, R$12.000 não ia ser nada. Considerando inclusive o meu custo com a equipe de atendimento ao aluno, que eu já te falo. Formação online para mim não é só aula gravada na internet, não. É mentoria comigo e com a minha equipe. Porque você precisa de ajuda justamente depois de assistir às aulas, depois de assistir aos encontros telepresenciais. Considerando tudo isso, que aliás, eu não encontro nas pós-graduações que eu fiz, R$12.000 realmente ia ser barato. Considerando inclusive o suporte que eu dou, que é um suporte que eu não encontrei no mestrado do FMG, que eu não encontrei na minha especialização de Bach, eu adoro Bach, não encontrei na pós do Rio Grande do Sul, que é um suporte que eu e a minha equipe toda semana tiramos todas as suas dúvidas, inclusive com encontros telepresenciais. Considerando tudo isso, de verdade, R$12.000 ia ser um investimento bem barato. Mas vamos lá, eu falei antes dos meus objetivos e eu quero que as pessoas tenham condições de se tornarem verdadeiros profissionais de hipnoterapia e ajudarem a transformar a vida de cada vez mais pessoas. E é por isso que eu não vou cobrar de você R$12.000 hoje. Aliás, não vou cobrar nem a metade disso. Essa minha formação em hipnose clínica
totalmente completa, com todos os módulos, bônus e com a certificação no final, vai custar só esse valor que está aparecendo agora na tela para você. Mas fica um recado. Eu não sei por quanto tempo que eu serei capaz de manter essa oferta. Ela está disponível só aqui, nessa página e nessa oportunidade. Por todos os motivos que eu já citei, tanto de estrutura e até mesmo pelo potencial da ferramenta, inclusive com essa promoção, tem uma quantidade cada vez maior de alunos se inscrevendo para participar. Por mais feliz que eu fique em saber que mais gente quer estudar comigo, e por mais que eu queira atender todo mundo, foi necessário ter um limite para manter a qualidade do atendimento do aluno. Pra você ter uma ideia, eu converso individualmente com todos os alunos. Eu pergunto como que estão as dúvidas, como as coisas estão acontecendo. Considerando tudo isso, seria realmente impossível eu não limitar o número de alunos. Sendo assim, é muito importante que você garanta a sua vaga agora, com esse valor promocional, enquanto a gente consegue mantê-lo. Mas não se preocupe, para que você tome a sua decisão agora, mas com tranquilidade, e não perca a oferta, você terá uma garantia incondicional para testar o curso por 7 dias. Se depois de 7 dias você não gostar da formação, a gente devolve seu dinheiro sem perguntar nada. Na verdade, eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Mas se essa garantia te deixar mais tranquilo, ótimo, ela existe. Depois de 7 dias, se você quiser, você pode pedir seu dinheiro de volta sem precisar dar qualquer tipo de satisfação. Então, nesse período de 7 dias, você poderá conhecer melhor a formação em hipnose clínica, vai poder assistir às aulas, vai conhecer as ferramentas que a gente disponibiliza para os alunos, vai poder conversar diretamente comigo, com a minha equipe. É só clicar no botão abaixo desse vídeo e você vai poder experimentar tudo antes de decidir se realmente deseja continuar com ele ou não. Se dentro desse período você sentir que nossas aulas não são para você, que você não gosta de estudar, é só mandar um e-mail para a nossa equipe e te devolvemos valor integral, sem perguntas, sem ressentimentos. Bom, se você chegou até aqui nesse ponto do vídeo, é porque você reconhece a sua necessidade de aprimorar o que você já faz na clínica. E eu acredito que você tem uma decisão a tomar. Você tem 3 escolhas. A primeira é não fazer nada. Você pode continuar a sua vida sem aprender hipnose, sem entender a prática baseada em evidências, ignorar esse vídeo como se você nunca tivesse assistido. Mas aí você vai ter que aceitar que vai continuar com limitações instrumentais na prática clínica. Você vai se olhar no espelho e vai ter que se reconhecer como alguém que não quer aprender, que não quer evoluir, que não quer crescer e que não tem os mesmos resultados de um profissional que usa hipnose. A segunda escolha seria você tentar aprender hipnose sozinho. Aí você poderia procurar na internet, ver inclusive uns vídeos gratuitos. Aliás, muitos deles são meus. Mas, de novo, vão ter consequências. Pode até dar certo, mas você vai levar muito mais tempo, gastar muito mais dinheiro e ainda tem o risco de não ter a melhor performance que você poderia ter com a hipnose. Inclusive, meus vídeos do YouTube lá desde 2014 já estão quase todos desatualizados. Não tem nenhum vídeo meu falando de práticas contextuais com a hipnose, falando de FAP, ACT com a hipnose. Não tem vídeos realmente falando de Jeffrey Schwartz e o toque. Tem nada disso. E se você buscar vídeos de outros professores, com todo respeito a todos os profissionais, mas grandes são as chances de você aprender algo errado. Porque, em geral, eles não são conectados com a ciência. Aliás, muitos deles vão dizer o seguinte: Eu não gosto de uma prática baseada em evidências. Eu não me importo em saber por que a técnica funciona. Claro que é importante saber por que a técnica funciona. E se você decidir aprender hipnose sozinho, muitas são as chances de você aprender alguma coisa errada. E aí a gente tem a terceira escolha, que você já imagina qual deve ser. É tomar a decisão certa de fazer a sua matrícula na nossa formação em hipnose clínica. Assim você vai ter um estudo muito mais organizado, investindo apenas o valor que eu já falei anteriormente e principalmente com a certeza de estar caminhando na direção certa, conhecendo o melhor da hipnose para aplicar no seu trabalho. Eu vou mostrar para você um caminho, um método, uma trilha de aprendizagem que é passo a passo, para que você consiga colocar em prática tudo aquilo que você vai aprender. E se você assistiu o vídeo até aqui, você já sabe, né, qual escolha que você tem que fazer. Você já sabe que precisa conhecer a prática da hipnose baseada em evidências hoje, agora. Você já sabe que deve fazer a sua parte para renovar a sua técnica e começar a ser conhecido como alguém que tem uma melhor taxa de resultados. E se você já entendeu tudo isso, já pode clicar no botão que está aqui embaixo do vídeo e fazer sua inscrição para começar a estudar comigo hoje mesmo. E lembre-se que você tem uma garantia de 7 dias para te dar mais segurança nessa sua decisão de se tornar um profissional certificado pelo Instituto Deliso. Para finalizar nossa conversa, eu quero fazer para você 3 perguntas muito importantes. Quanto que vale para você atender com a certeza que você vai ter mais chances de bons resultados? Quanto que vale para você saber lidar com momentos de crise,
Saber ajudar os seus clientes em qualquer tipo de situação, com um repertório muito mais amplo de métodos e técnicas. Quanto que vale para você fazer cada vez mais o seu melhor, sem ter aquele medo que muitos profissionais têm de saírem da zona de conforto. Então tenha coragem para transformar a sua realidade, a sua vida e principalmente a vida de quem você atende. Faça a escolha certa. Clique agora no botão embaixo do vídeo e comece hoje mesmo a revolucionar todo o seu trabalho como profissional da saúde. Vejo você na primeira aula e no grupo de alunos.